Oi, eu sou a Vivi Remédios e vou apresentar para vocês a segunda temporada do IAP Entrevista. Oi, eu sou a Vivi e hoje eu estou aqui com a primeira entrevistada da segunda temporada do IAP Entrevista, Marinete. Oi, Marinete, boa tarde. Olá, Vivi, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Com você? Me fala um pouquinho de você. Então, eu sou nascida e criada no Pouso da Cajaíba. Caiçara nativa. Caiçara nativa. Mamãe de lá, sabia? Sim, conheci bem a sua mãe. Meus pais, eles nasceram também no Pouso da Cajaíba. Meus pais, meus avós, né? Só os meus tataravós que não, né? Eu tenho os meus tataravós que eram portugueses, né? E também alemães, né? E também tem uma raiz do povo negro, né? Que a gente sabe que no Pouso passou muitos povos, né? Dessa época quando tinha Fazenda Martim de Sá, né? Sua ancestralidade está toda lá, então a sua família é toda enraizada lá do Pouso mesmo, né? Sim. Seus irmãos, é uma família grande ou uma família pequena, Marinete? Então, nós somos 10 filhos, né? Todos nascidos no Pouso da Cajaíba, né? Todos da terra, né? Todos da terra, isso. E o seu pai e a sua mãe, qual é a relação dele assim com a terra? Seu pai é pescador ou ele mexia mais com a agricultura? Como que era essa relação lá? Então, o meu pai, ele era pescador, né? E também era agricultor, né? E o que você pode nos contar assim do Pouso da Cajaíba 50 anos atrás? Acessibilidade, a gente está falando aqui, né? Pouso, parece, né? Hoje é tão fácil o acesso de Paraty para lá, mas há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, o meio de locomoção era canoa a remo, tá? Por volta da década de 1960, né, foi a década que eu nasci, né, mas eu ainda vivi o tempo em que começou a ser utilizada a canoa motorizada, sabe? Então, a partir da década de 70 que começaram a aparecer as baleeiras no Pouso, mas antigamente eram canoa remo. Os pescadores, os agricultores, eles vendiam os seus produtos aqui na cidade, eles vinham cedo para trazer os seus produtos, né, aqui para a cidade, para voltar ainda no mesmo dia. Eles tinham a própria meteorologia, né? Eles mesmos faziam a própria meteorologia. Eles sabiam se no dia que amanheceu daria para voltar. Sabia quando viu o Sundunga, né? Isso. O Caiçara fala muito, vem um Sundunga aí, né? Tinha muito isso, né? Então, aí era dessa maneira, né? Que eles conseguiam atravessar a ponta da Cajaíba, né? Porque sempre teve a dificuldade, né? Mas era essa forma de sobrevivência, né? Do Caiçara A subsistência Cajaíba, né? era da terra, né? A subsistência era da terra mesmo, a alimentação. E também tinha o artesanato, né? Tinha o artesanato, tinha as pessoas que faziam esteira, né? Faziam, vamos dizer assim, aviamento de fazer farinha, né? Porque ela tinha muita casa de farinha, né? A maioria tinha sua casa de farinha e vendia farinha na cidade também, né? E tinha muita plantação também, né? Então muita coisa eles, quer dizer, vamos dizer assim que o povo antigo não tinha tanta dificuldade assim na questão de sua sobrevivência. A dificuldade mesmo era a questão da saúde, né? Porque teria que vir para a cidade, tinha os problemas da questão de estrada, né? Que na época era a lancha da carreira, que tinha que ir para Angra, tinha que ir para o Rio, para Niterói, né? Porque não tinha estrada, porque a estrada foi a partir de 1973, quando foi liberada o trecho da Rio Santos, quando tudo começou a ficar mais
mais fácil, né? Então, quando o turismo chegou no Pouso foi na década de 80. Então, foi a partir daí que as coisas ficaram até um pouco mais fáceis, né? Então, quando na questão de saúde, as mulheres que tinham seus filhos, elas tinham através de parteiras, né? Natural, né? Era natural. Tem essas parteiras ainda hoje, assim? Não lá tem, na né? Hoje não tem mais, né? Muita coisa mudou, né? E você falando sobre essa questão da educação, sobre a acessibilidade, como que foi esse processo de vocês, da educação, a escola lá na Praia do Pouso? Então, a Escola do Pouso ela foi inaugurada no dia 15 de março de 1970. Eu fui eu fui aluna da primeira turma da inauguração da escola, isso. Eu não tinha 7 anos ainda quando eu fui para a escola, né? Porque no ano que foi inaugurada a escola, foi justamente o ano que eu ia fazer 7 anos, né? Então, eu comecei a estudar no mês de março e ia fazer aniversário no mês de abril. Então, fui uma das primeiras alunas daquela escola, né? Que era a Escola Estadual Cajaíba, né? E era legal, assim? Como que foi? O professor, então, como que era chegar lá? Eles moravam lá ou vinham, né? Como que a primeira professora, né, do Pouso, ela se chamava Orlinda França. Ela era de Niterói, né? Ela morava no Pouso, sabe? E todos os professores naquela época moravam lá, moravam na escola, porque não tinha essa facilidade como tem hoje, né? Hoje, toda semana, os professores que ficam lá vêm para casa, vão para a cidade, mas naquela época não tinha essa facilidade, né? Então elas ficavam no Pouso mesmo, sabe? Você falando sobre essa questão da educação, você falou um pouco sobre você, que você é escritora, né? É jornalista. Fala essa relação com a literatura, então, escola, daquela época de 50 anos atrás, e hoje você ser escritora. Então, o que me despertou, né, é a história da nossa família, né? Porque nós sabemos que no Pouso praticamente todo mundo é uma família só, né? Todo mundo tem relação, só, né? Acaba, né? Isso. Então, eu achei muito interessante. Achava interessante, né? Eu sempre fui assim muito curiosa, queria saber, né, o porquê que todo mundo era parente, né? Então eu comecei a fazer pesquisas, né? Eu comecei a levantar a árvore genealógica das famílias, né? E a partir daí eu comecei a escrever, né? A história de cada família, porque nós temos parentes. Em toda essa região da costeira nós temos parentes, né? Também Martim de Sá, Sono, Ponta Negra, né? Calhaus, Praia Grande, Itaoca, Ipanema, todo mundo tem assim, família, né? Todo mundo é família. Primo, né? Se conhece, isso, né? A maioria é primo. Então, na época que Paraty ficou isolada porque Paraty ficou isolada por quase 100 anos, né? O povo da costeira ficou assim totalmente isolado também, né? Ficou um povo assim, desenvolveu um povo desconhecido, né? E aí, o que aconteceu? Muitas pessoas, elas se relacionavam e casavam, parentes, né? Tem história até de irmãos, né? Que foram casados, né? Irmãos por parte de pai, né? E aí virou assim uma comunidade em que todos são parentes, né? Todos são parentes. O caiçara nosso, ele tem uma mistura de povos, sabe? Né? Ele tem vários povos, tem francês, tem italiano, tem japonês, tem chinês, português, né? Tem o alemão. Então era uma mistura de línguas, né? Tanto é que o povo da
costeira da enseada da Cajaíba tinha o seu próprio linguajar. Mesmo, né? Nossa, Caiçara, né? Isso. Ponta Negra tem muito espia. Espia só, lá tem isso também no Tem. Então, é o dialeto. É o dialeto nosso. Sabe? Então, era muito comum quando chegava o povo aqui na cidade para vender, o povo da costeira, quando chegava aqui para vender as suas mercadorias, né? Já era conhecido o pessoal da Cajaíba. O cajaibano acabou de chegar para vender o peixe e para vender a sua farinha, para vender o seu biju, para vender os seus artesanatos, né? Então, era assim que ele era conhecido. O povo da costeira, da região da Cajaíba, ele era conhecido pelo dialeto dele. E, Marina, muito interessante todas essas histórias. Mas fala uma coisa sobre as memórias. Eu lembro assim do pouso, eu tenho uma lembrança afetiva muito forte de lá, de criança, que é para casa da minha avó, né? E eu achei muito interessante saber que tem lá no pouso vários riachozinhos com o nome das pessoas, não tem? Então, tem os rios, né? Quer dizer, é um rio só, né? Que começa lá em cima, né? Ele vem da fonte, claro, né? Até aquele deságue no mar, né? Ele tinha a cada localidade onde a casa das pessoas que ficavam perto do rio, né? Então tinha o rio da Maria do tio Alípio, tinha o rio da sua avó Zileia, depois tinha o rio da minha mãe, que é o rio da Teteia, né? Tinha o rio da Manina, tinha o rio da tia Maria, do tio Nestor. Então, cada um tinha o nome da parte onde eles utilizavam. Legal, e era um rio isso. cuidado, limpo, né? Porque eles cuidavam cada um cuidava da sua parte do rio onde utilizavam, né? Porque hoje ninguém utiliza os rios, né? Hoje a água tem encanamento, né? Mas na época não tinha, né? E tem o Rio da Vargem, né? Só que ele não está sendo utilizado hoje porque também tem problema de esgoto acima dele. Mas era um rio que todo mundo tomava banho. Legal. Sabe, todo dia de tarde todo mundo ia tomar banho no Rio da Vargem. Era um rio grande, um rio, né, grande, um poço que todo mundo, né, utilizava, né? E a gente buscava água para beber todo dia. No final da tarde a gente buscava o caldeirão, ia buscar água no Rio da Vargem para tomar à noite, porque era água fresquinha e limpinha, né, que descia da fonte, né? E é o rio mais próximo da fonte, né? Então era o que a gente utilizava para tomar, para beber, né? Estamos encerrando aqui o primeiro capítulo com a Marinete. Nos acompanhe no canal do YouTube.